Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos ao redor do tema O Mistério do Sétimo Selo e o Grande Terremoto, para o qual queremos ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 5, e diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas, Sua palavra, e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade, os amigos e irmãos presentes. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, os presentes e os radiovintes, e Cristo nos fale diretamente à nossa alma nesta ocasião. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O mistério do sétimo selo e o grande terremoto. Nesta passagem que lemos, vimos a abertura do sétimo selo e vimos que causou silêncio no céu por cerca de meia hora, pois se fez silêncio por cerca de meia hora no céu quando foi aberto o sétimo selo. E que mistério contém o sétimo selo, que até o céu foi silenciado quando foi aberto este mistério no céu? Contém o mistério da segunda vinda de Cristo, da qual Cristo disse que ninguém sabia, nem os anjos do céu, nem o Filho sabia quando seria o dia e a hora. Mas quando é aberto este mistério no céu, então se sabe no céu este mistério, mas todos guardam silêncio ali. Anjos, querubins, serafins, todos os que ali estavam e adoravam a Deus, guardaram silêncio como por meia hora do céu, que para os seres humanos representa alguns anos, porque um dia diante de Deus, para os seres humanos, são 1000 anos, e meia hora para os seres humanos são alguns anos, porque Cristo falou também do último dia e dos últimos dias. Estes são os últimos dias e o último dia diante de Deus, que para os seres humanos representa milênios. Por exemplo, os últimos dias para os seres humanos são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Vejam, por isso aqui São Paulo nos falando sobre o tempo em que Jesus Cristo esteve sobre a terra, nos diz no capítulo 1 de sua carta aos Hebreus, e versículo 1 ao 2, nos diz:
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Agora, quando Deus falou por meio de seu Filho, por meio de Jesus Cristo, disse São Paulo, nestes últimos dias, falando daquele tempo em que Jesus viveu e São Paulo viveu. Os assinala como os últimos dias, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. E é por isso que São Pedro nos diz, no livro dos Atos, capítulo 2, isto foi no dia de Pentecoste, quando receberam o Espírito de Cristo, diz a Escritura que os que estavam ali escutando a essas 120 pessoas cheias do Espírito de Deus, pensavam que estavam bêbados. Alguns pensavam assim, outros pensavam que era algo estranho, porque eram galileus e os escutavam falar em outros idiomas as maravilhas de Deus. E se perguntavam o que significava aquilo. E o capítulo 2 do livro dos Atos, versículo 14 em diante diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Para quando disse São Pedro que Deus derramaria do seu Espírito para os últimos dias, e ali estava derramando do seu Espírito, porque já tinha começado os últimos dias, já tinha começado o 5º milênio, que é o primeiro dos últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os 3 últimos milênios: 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por isso, São Pedro também diz, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E também no Salmo 90, e versículo 4, o profeta Moisés dá testemunho desta verdade. Agora, compreendendo que os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio, temos então que ver que há um programa divino que estaria se realizando durante estes últimos dias diante de Deus, que são os 3 últimos milênios, onde Deus estaria derramando do seu Espírito sobre toda a carne. E
Cristo começou a derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne no dia de Pentecoste, sobre os seus discípulos ali reunidos, os quais tinham se arrependido dos seus pecados e tinham lavado os seus pecados no sangue de Cristo, e em seguida receberam o Espírito de Cristo. E assim receberam o novo nascimento. Vejam, os discípulos de Jesus Cristo, antes do dia de Pentecoste, não tinham o Espírito Santo e, consequentemente, não tinham nascido de novo, o que é um requisito para entrar no reino de Deus. É por meio do novo nascimento que a pessoa nasce no reino de Deus. É por meio de crer em Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, que a pessoa nasce no reino de Deus. Cristo falou a Nicodemos, dizendo que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Para quê? Para entrar no reino de Deus. E esse é o programa que Cristo esteve realizando do dia de Pentecoste até aqui. Esteve produzindo o novo nascimento nas pessoas que o receberam como seu Salvador e lavaram os seus pecados no seu sangue, e Cristo deu o seu Espírito Santo e assim nasceram no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o seu corpo místico de crentes. E também é assinalado na Escritura como o templo de Jesus Cristo, um templo espiritual. E agora temos 2000 anos aproximadamente, conforme ao calendário gentil de Cristo até aqui. Mas se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que temos, já estamos no 7º milênio e, consequentemente, no século 21. Agora vejam tudo que Cristo esteve fazendo desde seu tempo, em sua primeira vinda, até este tempo final. E, para o tempo final, Cristo disse em São João, capítulo 6, versículo 40 diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Este último dia diante de Deus é o 7º milênio para os seres humanos. Este é o último dia destes 3 grandes últimos dias, dos quais Deus fala em sua palavra. E os 3 últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. Agora, para que ano do 7º milênio? Ou seja, do último dia diante de Deus será a ressurreição dos mortos em Cristo? Não sabemos, mas em algum dos anos do 7º milênio será a ressurreição dos mortos em Cristo. E, para esse tempo, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, que a terra será estremecida. Agora vejam, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, houve um terremoto
E o véu do templo se rasgou em dois também, porque houve trovões, relâmpagos e um terremoto. Houve trevas sobre a terra. Desde as 12 do meio-dia, desde o meio-dia até as 3 da tarde desse dia, e em seguida também, o domingo de ressurreição, houve um terremoto quando Cristo ressuscitou. Agora, encontramos que também para aquele tempo ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. Diz São Mateus capítulo 27, versículo 51 em diante. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Isso foi quando Cristo foi crucificado e morreu na cruz do Calvário. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora vejam como para a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e a ressurreição de Cristo, houve um terremoto grande e agora nosso tema desta ocasião é o mistério do sétimo selo e o grande terremoto. Na leitura que tivemos em Apocalipse, capítulo 8, nos diz: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aqui temos um grande terremoto para ocorrer neste tempo final. Também no capítulo 6 do Apocalipse, versículo 12 ao 17, diz: olhei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Aqui nos mostra um terremoto grande, um grande terremoto, e
Isto é, para dar começo ao tempo dos juízos divinos que cairão sobre o planeta Terra, os quais, vejam vocês, surgem na Terra depois deste terremoto. Agora, no capítulo 12 de Hebreus, o apóstolo São Paulo também nos fala deste terremoto. E nos diz da seguinte maneira, versículo 25 em diante diz, de Hebreus capítulo 12, diz: Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Diz o reverendo William Branham no livro As Eras, página 361 e 366, diz, o que é que resta? Nada, com exceção de Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra, e esta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mesmo que não desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial, o que muito em breve fará, em uma escala muito maior. Ele vai castigar este mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. Eu rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível para você, que entregue sua vida completamente, sem reservas, a Jesus Cristo. Quem, como fiel pastor, o salvará, o cuidará e o apresentará sem rugas nem manchas em glória, com muito grande alegria. Agora podemos ver que há na Bíblia um terrível terremoto profetizado para ocorrer antes de começar os juízos divinos a cair sobre a terra. Ou seja, começa esse tempo de juízo divino com um terremoto. Com esse terremoto, já
tudo se prepara para os juízos divinos da grande tribulação caírem sobre a raça humana. E isso é algo inevitável. Isso vai acontecer. Mas como escaparemos desse juízo divino? Se houve a oportunidade no tempo de Noé de escapar do juízo divino do dilúvio, há oportunidade em nosso tempo de escapar dos juízos divinos da grande tribulação. E isso é estando no corpo místico de Cristo. Isso é estando no aprisco do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, recebendo a Cristo como seu Salvador, lavando os seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo e assim obtendo o novo nascimento na igreja de Jesus Cristo, ou seja, no reino de Deus, que é a sua igreja, seu corpo místico de crentes, nascendo assim na sua igreja, na etapa ou era que corresponde ao nosso tempo, assim como aconteceu em tempos passados. Agora, vamos ler o que estará acontecendo quando este grande terremoto ocorra sobre a terra. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem dos 7 selos, no livro dos 7 selos, página 373, diz: reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Em seguida, ali será o fim. Já não haverá esperanças para o mundo. Ali será o seu final. Nesse tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição de nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. Ou seja, quando os santos, os membros da igreja de Jesus Cristo que morreram, os seus corpos físicos morreram, quando ressuscitarem no corpo eterno, o que estará acontecendo na terra? Um terremoto e grandes sacudidas da terra estarão se manifestando, como aconteceu na ressurreição de Cristo e os santos do Antigo Testamento. Agora, o que nos diz? Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma os teus filhos sob seu braço agora mesmo, junte os cordeirinhos em teu seio e alimente-os com a palavra, para que sejam fortalecidos para te servir. Agora, vejam que nem tudo será desgraça, mas que é o momento da ressurreição dos mortos em Cristo. A terra se estremecerá e aparecerão em corpos eternos todos os santos, os mortos em Cristo, os membros da igreja de Jesus Cristo que viveram nessa terra, mas se terminou o tempo aqui e o seu corpo físico morreu. Mas a promessa é da parte de Cristo, e eu o ressuscitarei no último dia. E com este grande terremoto que estremecerá o mundo inteiro, os mortos em Cristo
aparecerão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, e estamos no corpo místico de Cristo, neste último dia e na era correspondente ao corpo místico de Cristo deste último dia, seremos transformados. Agora poderão ver que, para serem transformados, os que vivemos, Cristo diz no capítulo 24, versículo 30 ao 31 de São Mateus, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui Cristo mostra esse sinal do Filho do Homem no céu, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E em 28 de fevereiro de 1963 apareceu uma nuvem misteriosa no céu a 26 milhas de altura, a qual a ciência não pôde explicar em forma satisfatória, porque é um mistério para a ciência esta nuvem misteriosa, porquanto apareceu a 26 milhas de altura, onde não há umidade para formar nuvens, por isso é uma nuvem misteriosa. E o reverendo William Branham, falando dessa nuvem, disse que tinha sido formada por anjos de Deus enviados, os quais apareceram a ele e o arrebataram em espírito e o colocaram com eles nessa nuvem. E ele diz na página 469 do livro dos selos em espanhol. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Por quê? Porque este 7º selo é a segunda vinda de Cristo. E este anjo, que era diferente dos demais, aparece nessa nuvem formada por anjos, é quem tem o 7º selo, porque este é o anjo forte que desce do céu. Esse é Cristo descendo do céu, vestido de uma nuvem. É o sinal do Filho do Homem sendo visto no céu, como Cristo prometeu. E, assim como para a primeira vinda de Cristo, houve um sinal no céu, a chamada estrela de Belém. Esse foi o sinal da primeira vinda do Filho do Homem mostrado no céu. Quando apareceu esse sinal no céu, o Messias estava na terra. Tinha nascido em Belém da Judeia. Essa estrela já tinha 2 anos aparecendo no céu quando os magos chegaram a Belém de Judeia.
E agora o Messias já tinha ao redor de 2 anos de idade quando os magos chegaram a Belém da Judeia e encontraram o menino Jesus em uma casa. Não o encontraram na manjedoura porque já estava grandinho e estar na manjedoura era para a noite em que nasceu, ou o dia em que nasceu. Mas em seguida, depois, José e Maria foram viver em uma casa, fosse alugada ou de familiares deles. E lá estavam criando Jesus em Belém da Judeia. Mas depois que houve perigo para o menino Jesus, o arcanjo Gabriel disse a José que fosse para o Egito com o menino e com Maria, o qual José fez. E quando Herodes buscou o menino para matá-lo, não o encontrou em Belém da Judeia, mesmo que pensou que tinha encontrado, e matou todas as crianças, e ao matar todas as crianças pensou que tinha matado o Messias, porque Herodes não queria que outro rei aparecesse no meio do povo hebreu. E vejam vocês, perseguiu um menino, ou seja, que tinha medo de uma criança. Vejam o valente que era. Tinha medo de uma criança que tinha nascido em Belém da Judeia. E o mandou matar antes que crescesse e ocupasse o trono de Davi. Mas no programa divino estava a redenção para ser realizada por Cristo na cruz do Calvário. E o único que entendia esse programa era Jesus. Ninguém mais compreendia esse programa que ele estaria realizando na sua vida terrena aqui na terra, onde viveria por 33 anos. Os primeiros 30 anos, aproximadamente, foram um mistério. Vejam, somente aparece quando nasceu, depois quando os magos o encontram, e depois quando tinha 12 anos de idade, e depois quando tinha perto de 30 anos e foi batizado por João Batista. Mas, depois de ser batizado por João Batista, começa o seu ministério. Depois de estar afastado no deserto por 40 dias sem comer, esteve em jejum ali e era tentado pelo inimigo, pelo diabo. E diz a Escritura que ali estavam as feras também, mas os anjos de Deus o serviam. Em seguida começou seu ministério, um ministério de 3 anos e meio, realizando todas as coisas que estavam escritas que o Messias faria na sua primeira vinda. E em seguida, no final do seu ministério, sua morte na cruz do Calvário. Tomou todos os nossos pecados e se tornou mortal, porque a recompensa do pecado é morte. Assim se tornou mortal o nosso amado Senhor Jesus Cristo e em seguida ressuscitou o seu corpo. Pois ele disse, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Tenho poder para pôr minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Assim que nenhum ser humano tinha esse poder. Somente Jesus Cristo. E ele o fez por amor a todos nós. Vejam, ele disse, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica sozinho. Ou seja, o único que podia viver eternamente era quem? Jesus Cristo. Porque veio sem pecado. Veio por
criação, veio por criação divina. Deus criou uma célula de vida no ventre de Maria, a qual se multiplicou, célula sobre célula, e foi formado assim o corpo de Jesus. E agora, se ele não morresse, todo ser humano tinha que morrer. No dia em que Jesus morreu, tinha que vir o juízo divino sobre a raça humana e destruir a humanidade. E o único que ficaria vivo seria o Jesus. Mas o juízo divino caiu sobre Jesus Cristo, porque ele tomou todos os nossos pecados e se tornou mortal, porque a recompensa do pecado é a morte. Por isso, quando Jesus morreu, teve que ir ao inferno em espírito, que é o corpo da sexta dimensão de Jesus, chamado anjo do pacto ou anjo do Senhor. Ele foi nesse corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E ali, diz a Escritura, que pregou também. Vejam o que São Pedro diz no capítulo 1. Vejamos, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, diz: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Aqui, podemos ver que no tempo de Noé, houve milhões de seres humanos sobre este planeta Terra. Houve um avanço muito grande no meio da raça humana. Tinham muitíssimas religiões também, como em nosso tempo, mas naquele tempo tinha chegado o ciclo divino para o juízo de Deus cair sobre a raça humana. Para esse tempo vivia um homem chamado Noé, o qual oferecia a Deus os sacrifícios pelo pecado, os oferecia por ele e pela sua família, e, consequentemente, os pecados dele e de sua família estavam cobertos com o sangue desses sacrifícios. Portanto, Deus o via a Noé justo, sem pecado, porque o sangue desses animaizinhos que eram sacrificados cobria o pecado de Noé e também da sua família. Não é que eles não cometiam erros, não é que eles não pecavam, mas que estavam cobertos com o sangue desses sacrifícios que ofereciam a Deus. E agora, a raça humana, vejam vocês, como Caim tinha problemas. Porque Caim, encontramos que quando foi diante de Deus para oferecer uma oferta a Deus, levou frutos do campo e Deus não aceitou os frutos do campo, porque os frutos do campo não cobriam, não tampavam os pecados do ser humano. Abel, por revelação divina, tinha o conhecimento de que o que cobria o pecado diante da presença de Deus era o sangue de um animalzinho sacrificado a Deus. Assim como, quando Deus cobriu
a Adão e a Eva, dando peles, encontramos que teve que algum animalzinho morrer. Por que não vão tirar as peles de um animalzinho e deixá-lo sem peles? Ou seja, que morreu um animalzinho por Adão e Eva, para cobrir a nudez de Adão e Eva. E, consequentemente, o sangue desse animalzinho cobriu o pecado deles. Não o tirou. Porque o sangue dos animaizinhos não tira o pecado. Mas quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo veio à terra e morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, esse sangue, sim, que tira o pecado. Por isso é que já no meio do povo hebreu não são necessários templos para oferecer sacrifícios de animaizinhos, porque já há um sacrifício perfeito que não cobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. Esse é o sacrifício para gentios e para hebreus também. E quem não tiver este sacrifício e seu sangue aplicado, seus pecados não estão cobertos, nem estão tirados. Não estão cobertos os pecados com sangue de sacrifícios de animaizinhos e não estão tirados com o sangue de Cristo. Portanto, Deus, quando vê a pessoa, a vê com seus pecados e, consequentemente, o juízo divino tem que cair sobre essas pessoas. Assim foi no tempo de Noé. O juízo divino tinha que cair sobre a raça humana, porque há um ciclo divino onde Deus, no seu trono, declara a audiência do juízo, como em qualquer corte se abre a audiência para o juízo, e assim é na corte divina no céu. E quando isso aconteceu no céu, e Deus trouxe juízo, a raça humana declarou o juízo sobre a raça humana da destruição da raça humana. Isso é o que aparece em Gênesis, capítulo 5. Vamos ver aqui. Vamos ler no capítulo 6. Diz, versículo 1 em diante: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E agora? Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Ou seja, que o ser humano, daí em diante, teria 120 anos para viver. Antes, vejam vocês, o ser humano vivia muitíssimos anos, mas desse momento em diante, a raça humana restavam somente 120 anos e viria o juízo divino. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Agora, o que são os filhos de Deus e o que são os filhos dos homens? Aqui, nessas escrituras,
Os filhos dos homens são a descendência de Caim. Caim e sua descendência, e os filhos de Deus são os descendentes de Sete. E aí as filhas dos descendentes de Caim, diz a Escritura, que eram formosas. E os descendentes de Sete tomaram para si mulheres. A descendência de Caim era uma descendência sob maldição. Portanto, Deus não queria que os filhos de Deus se misturassem com a descendência de Caim. A descendência de Caim era de gigantes. Caim era um gigante também. E por isso diz, a Escritura diz que havia naqueles dias gigantes na terra. E agora, continua dizendo a Escritura: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que achou graças aos olhos do Senhor Noé? Porque Noé tinha seus pecados cobertos com o sangue dos sacrifícios que ele oferecia a Deus. E assim também ele fazia para toda a sua família. Portanto, ao estarem protegidos pelo sangue desses sacrifícios, o que é tipo e figura do sangue de Cristo, agora podem ver por que esses sacrifícios eram estabelecidos por Deus, porque era tipo e figura de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Era o tipo e figura, o simbolismo do que seria o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E agora, Noé achou graça diante de Deus. Portanto, a misericórdia de Deus foi estendida a Noé. E Deus mostrou a Noé a forma de escapar do juízo divino. E agora, Noé construiu a arca conforme como Deus disse que fizesse, e demorou 100 ou 120 anos, e quando teve a arca terminada, em seguida, Deus apareceu 7 dias antes de vir o dilúvio e disse: daqui a 7 dias virá o dilúvio. Daqui a 7 dias. Vamos ver como Deus diz no capítulo 7, versículo 4 em diante, diz: porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. E Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Agora vejam como ainda 7 dias antes de vir o dilúvio, Deus apareceu a Noé e falou de novo. E disse: dentro de quantos dias viria o dilúvio? Agora,
Diz a Escritura que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta da arca. E depois que Deus fechou a porta da arca, já ninguém mais podia entrar ali para escapar do juízo divino que viria sobre a terra. E agora, Cristo é a arca de salvação para todo ser humano. E de era em era, de etapa em etapa, tivemos os mensageiros de Jesus Cristo enviados à terra, seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, dos quais o primeiro foi São Paulo, e o 7º foi o reverendo William Branham. E, por meio desses mensageiros, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado neles, esteve chamando e juntando os seus filhos, os seus escolhidos, das diferentes etapas ou eras da igreja entre os gentios. E esteve ali cumprindo nessas 7 etapas o que prometeu em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16, onde diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu e em seguida desceu em Espírito Santo desde o dia de Pentecoste em diante. E esteve de etapa em etapa chamando e juntando suas ovelhas em seu aprisco, e seu aprisco é sua igreja, seu corpo místico de crentes. E vejam vocês, neste diagrama da igreja de Jesus Cristo, temos as 7 etapas ou eras da igreja de Jesus Cristo entre os gentios, as quais se cumpriram na Ásia Menor, na Europa e na América do Norte, onde Jesus Cristo, por meio dos seus 7 anjos mensageiros, chamou e juntou as suas ovelhas no seu aprisco, nessas 7 etapas que correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. E agora, haverá lugar para nós, os latino-americanos e caribenhos, no aprisco do Senhor? Claro que há. E esse lugar é na era da pedra angular, onde Jesus Cristo sobe e chama e junta os seus escolhidos do último dia. Por isso é que em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz da seguinte maneira: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: Sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Agora, onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular. E aí é onde Cristo estará manifestado em Espírito Santo, nos falando com essa grande voz de trombeta. E por meio de quem estará nos falando? Já que os 7 anjos mensageiros das 7 eras terminaram seus ministérios aqui na terra e se foram? Por meio de quem estará nos falando, estará nos revelando todas essas coisas que
em breve deve acontecer no último dia. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos diz por meio de quem nos revelará todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Diz assim: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem disse que enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para revelar as coisas que em breve devem acontecer, porque neste anjo mensageiro, Jesus Cristo estará em Espírito Santo, manifestado no último dia, na era da pedra angular. Esse é o anjo mensageiro da era da pedra angular, através do qual Jesus Cristo estaria falando no último dia ao seu povo e estaria chamando e juntando as suas ovelhas e estaria revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E com essa mensagem é que são chamadas e juntadas todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo neste último dia. Essa é a mensagem da grande voz de trombeta de São Mateus capítulo 24, versículo 31, do qual Cristo disse: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. E aqui temos o anjo enviado por Jesus Cristo para chamar e juntar os seus escolhidos, com essa grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Essa grande voz de trombeta é a voz de Cristo em seu anjo mensageiro. É a mensagem de Jesus Cristo em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, diz João, o apóstolo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia estava? No dia do Senhor, que é o último dia, ou seja, o sétimo milênio. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo, falando no último dia, no sétimo milênio, por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia. É enviado o anjo do Senhor Jesus Cristo pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. E através desse mensageiro é que Jesus Cristo em Espírito Santo se manifesta no último dia e fala à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer, e assim é como os filhos e filhas de Deus no último dia estarão escutando a voz de Cristo, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. E agora vimos onde é que temos que subir. É na era da pedra angular, onde estará Jesus Cristo falando por meio do seu anjo mensageiro, no qual estará manifestado. E agora vejam vocês, destes anjos que apareceram nessa nuvem,
Temos os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia aqui, formando a barba do Senhor, porque estes anjos formam nesta nuvem o rosto do Senhor. E temos o anjo que era diferente dos demais, formando o cabelo branco do Senhor. E este anjo que era diferente dos demais é quem tem o 7º selo. Assim como os anjos anteriores às 7 eras, para terem seus ministérios, tiveram que vir em carne humana manifestados e terem seus ministérios, e assim se cumprir cada era da igreja gentia, das 7 eras da igreja, assim também para se cumprir o ministério do anjo que era diferente dos demais e se cumprir o 7º selo, tem que vir este anjo, que é o anjo do pacto, o anjo forte, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu corpo teofânico, o qual é o mesmo anjo do pacto do Antigo Testamento chamado o anjo do Senhor. Para ter seu ministério do último dia, tem que vir manifestado em carne humana neste tempo final. E para essa manifestação ele tem o seu anjo mensageiro. Ele vem em seu anjo mensageiro manifestado em carne humana no último dia. Isso será a vinda do 7º selo do anjo que era diferente dos demais, no cumprimento do 7º selo aqui na terra. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 em diante, o qual é Cristo vindo, é a vinda de Cristo para o último dia, é a vinda do anjo forte que desce do céu, Jesus Cristo, anjo do pacto, vindo em Espírito Santo no último dia. Agora, como virá no último dia? Na página 256, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. É a vinda do verbo de Deus, a vinda da palavra encarnada em um homem. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana no seu anjo mensageiro. Mas o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um homem deste último dia, no qual Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo, cumprindo essas promessas e falando por meio desse profeta, desse mensageiro. E estará operando nesse mensageiro o ministério de Moisés pela segunda vez, o ministério de Elias pela quinta vez e o ministério de Jesus pela segunda vez. E ainda com toda essa manifestação tão grande de Jesus Cristo em seu anjo mensageiro, em Espírito Santo, mesmo com tudo isso, o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um homem deste tempo final. Ele é um profeta mensageiro de Jesus Cristo, enviado à sua igreja no último dia para dar testemunho de todas essas coisas a todas as igrejas. Ele é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino, dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final.
E ele é o primeiro profeta dispensacional e o único profeta dispensacional que Deus enviaria à sua igreja e o enviaria neste tempo final. No último dia, o teria colocado em sua igreja, revelando à igreja de Jesus Cristo todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E agora vimos o mistério do sétimo selo, que é o mistério da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo do Senhor, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E vimos também o grande terremoto. Este terremoto é o que destruirá a Califórnia. Los Angeles, Califórnia e Hollywood ficarão sob o mar, sob as águas, e muitas outras cidades e nações também serão afetadas. Mas haverá uma ressurreição dos mortos em Cristo. Aparecerão aos escolhidos que estão vivos na terra, ou seja, os membros do corpo místico de Cristo, e quando aparecerem e os virmos, nós seremos transformados. E não há nenhum problema em que os juízos divinos venham a cair sobre a terra depois deste terremoto, porque o sexto selo se abre com esse terremoto, com um terremoto, e se abre assim o ciclo divino, para o juízo divino cair sobre a raça humana. Cristo disse que estes dias nos quais nós vivemos, que são os dias da vinda do Filho do Homem, seriam dias como os dias de Noé, dos quais Cristo disse em São Mateus capítulo 24 e versículo 37 em diante, 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, não entenderam que aqueles dias eram os últimos dias daquela geração pré-diluviana. Aquela geração pré-diluviana tinha chegado ao seu final. De 100 a 120 anos restava àquela geração. E esse foi um tempo para a construção da arca, para Noé e sua família escapar. Mas eles não compreendiam, não entendiam esse juízo divino que viria sobre a terra, pois tinham muitíssimas religiões, criam em Deus e todas essas coisas. E as pessoas, pois, sabem que Deus é amor e ama o ser humano. Mas alguns, ao reconhecer essa verdade, tentam ignorar outra verdade que diz a Escritura, que Deus é fogo consumidor.
E enquanto se está vivendo no ciclo divino, onde a misericórdia de Deus está estendida para a raça humana, pois Deus é amor. Mas quando se chega ao ciclo divino do juízo de Deus, então Deus é fogo consumidor. E a pessoa tem que estar preparada para, quando chegar este ciclo do juízo divino, já ter recebido a misericórdia de Deus. Porque, de outra forma, o juízo divino destruirá a pessoa. Mas vejam vocês, Deus dá centenas de anos e milhares de anos à raça humana de misericórdia. E depois, quando se fecha a porta da misericórdia, já então vem o juízo divino. Mas Deus deu centenas ou milhares de anos à raça humana sempre antes de trazer o juízo divino. E alguns pensaram, isso nunca virá, porque sempre disseram que vem o juízo de Deus. Pois, vejam, Noé esteve pregando de 100 a 120 anos que viria o dilúvio. E por que não vinha o dilúvio quando Noé já pregou que viria o dilúvio? E nesse ano que pregou que viria o dilúvio, por que não veio o dilúvio? Teria destruído Noé, porque Noé não tinha ainda terminado a arca que tinha começado. A misericórdia de Deus se estende por causa dos escolhidos que Ele tem no planeta Terra. E quando se completar o número dos escolhidos de Deus e se completar a obra de intercessão de Cristo no trono de Deus do céu, onde Cristo está com seu próprio sacrifício e seu próprio sangue ali, fazendo intercessão por todos os que têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, encontramos que, quando entrar o último dos escolhidos de Deus, já ele termina sua obra de intercessão no céu e sai do trono de intercessão no céu, e em seguida esse trono que foi de misericórdia por 2000 anos e algo se converterá em um trono de juízo, e o que sairá dali é o juízo divino para a raça humana. Mas já terão alcançado misericórdia todos os que têm seus nomes escritos no céu no livro de Deus. E agora há oportunidade ainda para os latino-americanos e caribenhos alcançarem a misericórdia de Deus. Claro que há oportunidade, porque mesmo que já terminaram as 7 etapas da igreja gentia, nos resta a era da pedra angular, e essa é a era que corresponde à América Latina e ao Caribe. Essa é a era mais gloriosa de todas as etapas da igreja de Jesus Cristo. E corresponde aos latino-americanos e caribenhos essa bênção. E por isso é que a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que é a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, soa na América Latina e no Caribe, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus da América Latina e o Caribe e colocando-os onde? Na era da pedra angular, a era onde a misericórdia de Deus é estendida à raça humana e onde os latino-americanos e caribenhos estariam aproveitando essa oportunidade de misericórdia divina neste último dia. Mas algum dia se fechará a porta e já depois
não haverá mais misericórdia para a raça humana. Quando entrar o último dos escolhidos de Deus, na era da pedra angular, a misericórdia de Deus já não será mais estendida sobre a raça humana. Em seguida, Deus se tornará o povo hebreu e chamará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Eles alcançarão a misericórdia de Deus também. Vejam, diz em São Lucas, capítulo 13, verso 22 em adelante, passava Jesus por cidades capítulo 13, versículo 22 em diante, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E, respondendo ele, vos dirá: não sei de onde vós sois. Agora vejam vocês, essa é a porta da misericórdia, a qual se fechará algum dia. E, em seguida, já não haverá mais misericórdia para nenhuma pessoa. Isso também Jesus o expressou em outra ocasião na parábola das 10 virgens, em São Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 13, onde diz: e tendo elas ido comprá-lo, as virgens fátuas saíram para comprar azeite. Chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Vem que há um momento em que a porta será fechada, quando tiverem entrado todas as virgens prudentes, ou seja, quando tiverem entrado todos os escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo. Em seguida, se fechará a porta da misericórdia. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora vejam o importante que é estar preparado a entrar com o Filho do Homem às bodas antes de que se feche a porta. É importante para as virgens prudentes, os filhos e filhas de Deus, entrar com Cristo à era da pedra angular no último dia, porque em seguida se fechará a porta e ninguém mais poderá entrar. E em seguida já não haverá mais oportunidade para a raça humana da parte do trono de Deus, porque o sacrifício de Cristo e seu sangue colocado ali é retirado, porque Cristo sai do trono de intercessão no céu. E ao sair, aquele trono se converte em um trono de juízo. E já dali o que sairá para a raça humana será o juízo divino. Por isso é que em Apocalipse capítulo 8 diz, capítulo 8, versículo 5. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Ou seja, isso é juízo divino saindo do trono de Deus para a raça humana. Mas antes disso, neste último dia,
Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em seu anjo mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino na América Latina e no Caribe. Essa é a oportunidade da América Latina e do Caribe. Essa é a oportunidade de todos os latino-americanos e caribenhos para escapar do juízo divino que virá sobre a terra. Essa é a oportunidade de todos os escolhidos de Deus que vivem no último dia para escapar do juízo divino que vem sobre a terra. E oramos pela América Latina e o Caribe para que o juízo divino que cairá sobre a terra não destrua a América Latina e o Caribe, mas que a América Latina e o Caribe sobrevivam a esses juízos divinos e possam entrar ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido pela América Latina e o Caribe, porque amamos a América Latina e o Caribe. E este é o território que tem os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus do último dia, que seriam chamados e juntados com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E seriam colocados na era da pedra angular, a era eterna da Igreja de Jesus Cristo. Temos o maior privilégio que nação alguma possa ter. Temos o privilégio de ser o território onde o sétimo selo, que é o anjo, que era diferente dos demais, seria manifestado por meio do seu anjo mensageiro e estaria nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. Vimos o mistério do sétimo selo e o grande terremoto. Não temos medo desse terremoto que virá, porque os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. E em seguida estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra, como Jesus esteve 40 dias aqui na terra, depois que ressuscitou, e os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com ele também estiveram 40 dias aqui na terra. Assim que, depois da ressurreição dos mortos em Cristo e da nossa transformação, estaremos nesse corpo novo de 30 a 40 dias aqui na terra. E depois o que vamos fazer? Assim como Cristo subiu ao céu com os santos do Antigo Testamento ressuscitados, nós subiremos ao céu e iremos à ceia das bodas do Cordeiro na casa do nosso Pai Celestial. E assim, desfrutaremos 3 anos e meio dessa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro, enquanto o planeta Terra, com seus habitantes, estará passando pelos juízos da grande tribulação. Assim que estejamos dentro do aprisco do Senhor, que é o lugar seguro para todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. O mistério do sétimo selo e o grande terremoto. Esse foi nosso tema para esta ocasião. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado, amáveis amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes. Boa noite.